Hoje vou falar sobre considerações de segurança da camada 2. Eu sou Abel Passa Quispe. Hoje vamos a descrever vulnerabilidades da camada 2. O modelo de referência OSI é dividido em 7 camadas que funcionam independentemente umas das outras. Cada camada realiza uma função específica e possui elementos centrais que podem ser explorados. Os administradores de rede rotineiramente implementam soluções de segurança para proteger os elementos da camada 3 até a camada 7, usando VPNs e firewalls e dispositivos IPS. No entanto, como se mostra na figura, se a camada 2 for comprometida, todas as camadas acima dela também serão afetadas. As categorias de ataques ao switch têm a camada 2 é considerada o elo mais fraco no sistema de rede. Os ataques contra a infraestrutura LAN da camada 2 são destacados na tabela. Neste caso temos os tipos, seriam a MAC, a tabela MAC, a VLAN, DHCP, RP e address e STP, né? Cada um deles funciona de diferentes maneiras. E, neste caso, a categoria de ataques no switch, a figura apresenta uma visão geral das soluções da Cisco que ajudam a mitigar ataques na camada 2. As seguintes estratégias são recomendadas, não? Sempre use variantes seguras desses protocolos como SSH, SCP, SSL. Então, também considere utilizar gerenciamento fora de banda, né? E use uma VLAN de gerenciamento dedicada, onde apenas o tráfego de gerenciamento esteja presente. Use também o SL para filtrar acessos indesejados. Neste caso, a porta security, DHCP, Dynamic RP Inspection, IP Search Word. Então, hoje vamos falar apenas sobre a MAC, né, sobre ataques a tabelas de endereços da MAC. Então, os fundamentos do switch, né, que é um comutador, o Layer 2, né, Ethernet Switch. Neste caso, né, a tabela mostra, né, os endereços MAC, que ainda não aprendeu os endereços MAC dos 4 computadores conectados. Então, o switch Ethernet de camada 2 utiliza endereços MAC de camada 2 para tomar decisões de encaminhamento. Ele é completamente alheio aos dados, neste caso, os protocolos, que estão sendo transportados na parte de dados do quadro como um pacote da versão IPv4 e uma mensagem RP com um pacote de IPv6. O switch toma suas decisões de encaminhamento exclusivamente com a base dos endereços MAC Ethernet de camada 2. O aprendizado de encaminhamento do switch, o switch não constrói dinamicamente a tabela de endereços MAC examinados no endereço MAC de origem dos quadros que são recebidos em uma porta ou switch encaminhada aos quadros procurando uma correspondência entre os endereços MAC de destino presente no quadro, uma entrada na tabela de endereços MAC. Então, cada quadro que entra em um switch é verificado em busca de novas informações para aprendizado. O switch faz isso examinando o endereço MAC de origem do quadro e o número da porta pela qual o quadro entrou no switch. Se o endereço MAC de origem não existir na tabela, ele é adicionado juntamente com o número da porta de entrada. Se o endereço MAC de origem já existir, o switch atualiza o temporizador de atualização dessa entrada na tabela. Por padrão, a maioria dos switches
Ethernet mantém uma entrada na tabela por 5 minutos. Então, como mostrado na figura, o switch não possui o endereço MAC de destino do PCD em sua tabela. Portanto, ele envia o quadro por todas as portas, exceto pela porta 1. Então, se o endereço MAC de destino for endereço unicast, o switch procurará uma correspondência entre o endereço MAC de destino do quadro e uma entrada na sua tabela de endereços MAC. Se o endereço MAC de destino estiver na tabela, o switch encaminhará o quadro pela porta especificada. Se o endereço MAC de destino não estiver na tabela, o switch encaminhará o quadro por todas as portas, exceto pela porta de entrada. Isso é chamado de unicast desconhecido. A filtragem de quadros. A figura do PCD, né, se nós olharmos, está correspondendo ao PCA. O switch detecta o endereço MAC do PCD do quadro recebido pela porta 4. E em seguida, o switch insere o endereço MAC do PCD na tabela de endereços MAC associando a porta 4. Então, à medida que o switch recebe quadros de diferentes dispositivos, ele preenche sua tabela de endereços MAC, examinando o endereço MAC de origem de cada quadro. Quando a tabela de endereços MAC do switch contém o endereço MAC de destino, o switch filtra o quadro e encaminha apenas por uma única porta, que seria o 4. Em seguida, como o switch possui endereços MAC de destino do PCA na tabela de endereços MAC, ele enviará o quadro apenas pela porta 1, conforme mostrado na figura. Se o PCA envia outro quadro para PCD, conforme ilustrado, a tabela de endereços MAC já contém o endereço MAC do PCA. Portanto, o temporizador de atualização de 5 minutos para essa entrada é reiniciada. Em seguida, como a tabela do switch contém o endereço MAC de destino do PCD, e ele envia o quadro apenas pela porta 4. Então, aqui temos a inundação da tabela de endereços MAC. Né? Todas as tabelas MAC têm um tamanho fixo e, consequentemente, um switch pode ficar sem recursos para armazenar endereços MAC. Ataques de inundação da tabela de endereços MAC exploram essa limitação ao bombardear o switch com endereços MAC de origem falsa, até que a tabela de endereços MAC do switch esteja cheia. Então, vamos explicar o primeiro passo. O agente de ameaça está conectado ao VLAN 10 e utiliza a Make para gerar rapidamente muitos endereços MAC e IPs de origem e destino aleatórios. 2. Em um curto período de tempo, a tabela do switch fica cheia. 3. Quando a tabela MAC está cheia, o switch começa a inundar todos os quadros que recebe, enquanto o make continuar em execução, a tabela MAC permanecerá cheia e o switch continuará a inundar todos os quadros recebidos por todas as portas associadas a VLAN 10. E último, 4. O agente de ameaça, então, utiliza software de captura de pacotes para capturar quadros de qualquer dispositivo conectado a VLAN 10. Então, aqui podemos ver um exemplo, né, como é a inundação da tabela de endereços MAC. Então, a mitigação de ataques a tabelas de endereços MAC que torna a ferramenta como o Makeoff tão perigosas e o fato de que um invasor pode criar um ataque de sobrecarga da tabela MAC muito rapidamente. Essas ferramentas de ataque são perigosas porque não afetam apenas o switch local, mas também podem comprometer os switches da camada 2 conectados. Para mitigar ataques de sobrecarga da tabela de endereços MAC, os administradores da rede devem implementar segurança de porta.
A segurança de porta permite que apenas um número especificado de endereços MAC de origem seja aprendido na porta. Então, vamos falar um pouco sobre mitigação de ataques da tabela MAC. Então, vamos começar com a proteção da porta não utilizada. Todas as portas, neste caso, interface do switch, devem ser protegidas antes do que o switch seja implantado para uso em produção. A forma de proteger uma porta depende de sua função. Então, aqui vemos a configuração, né? Um método simples que muitos administradores utilizam para aumentar a segurança da rede contra acessos não autorizados e desabilitam todas as portas não utilizadas em um switch. E aqui vamos fazer mitigar ataques à tabela de endereços MAC. Ao limitar o número de endereços MAC permitidos em uma porta apenas a segurança de porta pode ser utilizada para controlar o acesso não autorizado à rede, conforme mostrado na figura. Então, a segurança de porta, que é o Port Security, limita o número de endereços mais valiosos permitidos em uma porta. Ela permite que um administrador configure manualmente os endereços MAC de uma porta ou que o switch aprenda dinamicamente um número limitado de endereço MAC quando uma porta configurada com segurança de porta recebe um quadro, o endereço MAC de origem do quadro e comparado à lista de endereços seguros que foram configurados manualmente ou aprendidos dinamicamente na porta. Então, vamos habilitar a segurança de porta. Temos dois comandos. O comando de configuração de interface Switch Port Security para segurança de portas só pode ser aplicado em portas de acesso configuradas manualmente ou em portas de tronco. Configuradas manualmente, por padrão, as portas de switch de camada 2 estão definidas como, né, Dynamic Out, né? Neste caso, a troncalização é ativada automaticamente. E outro comando que é o Show Port Security Interface, né, para exibir as configurações atuais de segurança de porta da interface. Neste caso, conforme mostrado no exemplo, observe que a segurança de porta está habilitada o status da porta de Security Done, o que significa não há dispositivos conectados e nenhuma violação ocorreu. Além disso, o modo de violação está definido como shutdown, neste caso desligado. E o número máximo de endereços MAC é permitido só 1. Então, também vamos limitar e aprender endereços MAC. Para definir o número máximo de endereços MAC permitidos em uma porta, utiliza-se o comando switch port security. O switch pode ser configurado para aprender endereços MAC em uma porta segura de 3 maneiras. Temos 3. Primeiro, configurado manualmente. O administrador configura manualmente um ou mais endereços MAC estáticos utilizando o comando switch port security MAC address. O 2. Aprendido dinamicamente. Quando o comando switch port security é inserido o endereço MAC de origem atual do dispositivo conectado à porta é automaticamente protegido, mas não é adicionado à configuração de inicialização. Se o switch for reiniciado, a porta precisará reaprender o endereço MAC do dispositivo. O 3. Aprendido dinamicamente. Stake. Neste caso, o comando stake switch port security MAC address stake. O administrador pode permitir o switch aprenda dinamicamente o endereço MAC e o fixe na configuração e execução, né, usando esse código. O tempo de expiração da segurança de porta, né, o Port Security Gain pode ser usado para definir o tempo de expiração dos endereços seguros estáticos e dinâmicos em uma porta. São suportados dois tipos de expiração por porta: Absolute e Inactivity. O Absolute
os endereços seguros na porta são excluídos após o tempo de expedição especificado, né? E inactivate, os endereços seguros na porta são excluídos somente se estiverem inativos durante o tempo de expiração especificado. Use ou again, para remover endereços mais seguros em uma porta segura sem precisar excluir manualmente os endereços mais seguros existentes. Neste caso, temos parâmetros que stake, time e type absolute e type inactivate, né? O stake habilitar o tempo de expiração dos endereços seguros configurados estaticamente nesta porta. O time, né? O time tem o intervalo de 0 a 1400 minutos, né? E o tempo absoluto define o tempo de expiração absoluto. E o time inactivate define o tipo de expiração por inatividade. Neste caso, os endereços seguros nesta porta expiram somente se não houver tráfego de dados proveniente do endereço de origem. Modos de violação de segurança de porta. Se o endereço MAC de um dispositivo que está conectado à porta for diferente da lista de endereços seguros, então ocorre uma violação de porta por padrão e a porta entra no estado de erro desativado. Para definir o modo de violação de segurança de porta, use o comando switch port security violado. A tabela a seguir mostra as descrições do modo de violação de segurança. Temos shutdown, restrict e protect. O shutdown a porta descarta pacotes com endereços de origem desconhecidos até que você remova um número suficiente de endereços mais seguros para ficar abaixo do valor máximo ou aumente o valor máximo. E o restrict, a porta descarta pacotes com endereços de origem desconhecidos até que você remova um número suficiente de endereços mais seguros para ficar abaixo do valor máximo ou aumente o valor máximo. E o protect. Este é o modo de violação de segura menos seguro. A porta descarta pacotes com endereços MAC de origem desconhecidos até que você remova um número suficiente de endereços MAC seguros para ficar abaixo do valor máximo ou aumente o valor máximo. E o modos de violação de segurança à porta, temos a tabela a seguir que mostra uma comparação de modos de violação de segurança. A figura mostra como um administrador altera o modo de violação de segurança para restrict. E a saída do comando show port security interface confirma que a alteração foi realizada. E portas em estado de erro disable. O que acontece quando a violação de segurança de porta está configurada como shutdown? Ocorre uma violação de porta, a porta é fisicamente desativada e colocada no estado de erro desativado, erro disable. E nenhum tráfego é enviado ou recebido nesta porta. No exemplo, a violação de segurança de porta é alterada novamente para a configuração padrão shutdown e em seguida o host com endereço MAC, né? Se nós olhamos aí na janela, é desconectado e um novo host é conectado, neste caso, no interface 1. Observe que uma série de mensagens relacionadas à segurança de porta é gerada no console. Agora vamos verificar a segurança de porta. Depois de configurar a segurança de porta em um switch, verifique cada interface para confirmar a segurança de porta está configurado corretamente e que os endereços MAC estáticos foram configurados corretamente. Neste caso, o primeiro comando que é show port security é para exibir as configurações de segurança de porta do switch. E o comando show port security interface é para ver detalhes de uma interface específica. E o comando showROM é para verificar se os endereços MAC estão sendo fixados na configuração. E o comando showPortSecurityAddress é para exibir
todos os endereços MAC seguros que foram configurados manualmente ou aprendidos dinamicamente em todas as interfaces do switch. As notificações de endereço MAC via SNMP, né? Tem outro exemplo, né, que nós podemos utilizar, neste caso usando um comando de configuração global MAC address table notification para habilitar o recurso de notificação de endereços MAC em um switch. Neste caso, neste exemplo, podemos ver na figura, né, que temos três tipos de MAC, né? Temos A, B, C e um switch, né? E neste caso vamos a fazer a configuração do comando snbp traps. O recurso de notificação de endereço MAC envia traps SNP para a estação de gerenciamento de rede NMS. Sempre que um novo endereço MAC é adicionado, o endereço antigo é removido das tabelas de encaminhamento. As notificações de endereço MAC são geradas somente para endereços MAC dinâmicos e seguros. Então, muito obrigado